Olá, bem-vindos ao canal JKG84. Hoje vamos abordar um tópico chocante: produtos que você nunca mais comprará depois de saber como eles são feitos. Você pode achar que sabe tudo sobre os itens que compra todos os dias, mas alguns desses processos de produção, definitivamente, eles mudarão aí a sua perspectiva. Estamos falando de venenos e outros químicos escondidos nos produtos que você nunca esquece do supermercado. Então se prepare, porque o vídeo já vai começar. O óleo de esqualeno ele se tornou uma estrela do cuidado com a pele. Celebrado por sua capacidade de hidratar profundamente e também acalmar irritações e promover a cicatrização para todos os tipos de pele. Terapeutas de pele agora eles recomendam amplamente para pessoas que enfrentam ressecamento ou sensibilidade. Mas há uma história fascinante e talvez inquietante por trás desse chamado óleo milagroso. Cientistas descobriram que grande parte do esqualeno nos cuidados com a pele origina-se do óleo de fígado de tubarão, particularmente de tubarões da família Squalidae. Os fígados de tubarão contêm até 85% deste composto orgânico, enquanto o esqualeno também ocorre naturalmente nos humanos, mas os seus níveis diminuem significativamente entre os 30 e os 40 anos. Isso gerou a busca por fontes externas. Essa descoberta remonta a um químico japonês que observou como os locais extraíam o óleo de forma sustentável. Mas com as crescentes preocupações éticas, alternativas à base de plantas estão aí ganhando popularidade. Perfumes e cosméticos são mais do que apenas produtos de beleza. Eles são impulsionadores de confiança e expressões de estilo pessoal. Fragrâncias de alta gama, muitas vezes endossadas por celebridades, se tornaram símbolos de status, nos atraindo a gastar sem questionar o que está dentro dessas garrafas sedutoras. Pegue, por exemplo, o âmbar cinza, um ingrediente raro e controverso valorizado por sua capacidade de fazer os aromas perdurarem. Surpreendentemente, o âmbar gris origina-se do sistema digestivo de cachalotes, um detalhe que pode fazer até o mais ávido entusiasta de perfumes hesitar. Embora tenha sido historicamente valorizado na perfumaria, seu uso hoje ele é restrito, sendo legal apenas em países como a França e também a Suíça. Então, antes de presentear aquele perfume suíço, considere a história única por trás de sua criação. Para muitos, uma barra de chocolate ou uma xícara fumegante de café traz conforto e alegria. Mas por trás dessas indulgências se esconde uma realidade preocupante que pode deixar um gosto um tanto amargo. Tanto o cacau quanto o café são frequentemente colhidos por trabalhadores infantis ou adultos, presos a dívidas, trabalhando em condições deploráveis. Grandes corporações como Nestlé e Hershey enfrentaram críticas por essas práticas laborais, embora tenham prometido melhorar as condições de trabalho e reduzir o trabalho infantil. No entanto, o progresso tem sido desanimadoramente lento. Uma nova entrada na indústria, a Tony's Chocolonely, afirma produzir chocolate 100% livre de escravidão. No entanto, para a maioria das marcas é quase impossível rastrear a origem dos grãos usados, deixando os consumidores no escuro. Até mesmo certificações como o selo Rainforest Alliance, exibido com destaque em produtos da Nestlé, falham. Essas certificações frequentemente possuem requisitos mínimos e os agricultores ainda lutam para receber salários justos. De forma alarmante, estudos revelam a extensão da exploração. Entre 2009 e 2014, o trabalho infantil nas fazendas de cacau na África Ocidental aumentou em 21%. De forma semelhante, nas regiões produtoras de café no Brasil, o trabalho infantil foi 37% mais alto do que em outras áreas. Essas estatísticas, elas são um alerta alarmante sobre o custo oculto de nossos doces favoritos. Embora a conscientização esteja crescendo, mudanças significativas ainda são necessárias para garantir práticas éticas nas indústrias de cacau e café. Olha, na próxima vez que você pegar aí um pacote de frango ou carne bovina rotulado como melhorado ou com adicionada salmoura, dê uma olhada mais de perto. O peso extra que você está pagando pode ser nada mais do que uma solução salina misturada com alguns temperos. Embora essa prática ela tenha se tornado aí um padrão na indústria,
A realidade pode deixar aí um gosto salgado na boca, literalmente. Os processadores de alimentos injetam frango e carne bovina com salmoura para manter a carne úmida e também macia. Na superfície parece uma boa ideia, mas aqui está o truque. Alguns peitos de frango são inchados com até 30% de solução salina. Isso significa que os consumidores eles estão aí gastando centenas de reais todos os anos em água e não em carne. Inicialmente, essas injeções elas tinham o objetivo de reter a umidade, mas os processadores logo perceberam que a simples salmoura não era suficiente para realçar o sabor. Eles começaram a adicionar fontes de açúcar, como xarope de milho, concentrado de limão, caldos e fosfato de sódio, para ligar a água à carne. No entanto, o fosfato de sódio gerou aí preocupações sobre níveis de sódio. Então, eles trocaram para fosfato de potássio, apenas para descobrir que isso fazia a carne ter um gosto amargo. E a solução? Adicionar mais sabores naturais para, digamos que, mascarar o gosto desagradável. Olha, produtos de beleza, eles são conhecidos por seus altos preços, mas alguns levam isso a um extremo que pode fazer você estremecer. Um desses produtos é o creme para rugas da Skin Medica, que custa aí uma fortuna por pote. O motivo do preço elevado é que ele contém forquinho humano. Sim, você ouviu corretamente. O creme da Skin Medica ele é feito usando fibroblastos de forquim, que são aí cultivados a partir de bebês circuncidados. Essas células originalmente usadas aí em tratamentos médicos para vítimas de queimaduras, elas são acreditadas por ter propriedades bioativas que rejuvenescem a pele, possivelmente devido à sua origem juvenil. A controvérsia em torno do creme aumentou quando ativistas contra a circuncisão começaram a protestar contra o uso do prepúcio infantil pela empresa, com alguns até culpando Oprah por endossar o produto. A Skin Medica afirma que usa apenas os hormônios de crescimento do prepúcio e não o tecido em si. Ainda assim, muitos acreditam que isso incentiva a circuncisão, tornando este tratamento de beleza, digamos que, um pouco mais inquietante do que a maioria. Se a ideia de prepúcio de bebê na sua rotina de cuidados com a pele te deixa desconfortável, talvez seja melhor você pular o próximo. Pense que as tortas de maçã assadas do McDonald's são uma indulgência segura? Pense novamente. Esses doces quentinhos e pegajosos podem vir com um ingrediente inesperado, a L-cistina, um condicionador de massa. Embora ele ajude a criar aí aquela textura perfeita, suas origens podem surpreender você. A L-cistina ela pode ser extraída de cabelo humano, mas é mais comumente derivada aí de penas de pato. Relatos sugerem que as tortas de maçã e os rolinhos de canela do McDonald's usam L-cistina de penas de pato para alcançar aí a sua textura macia. Embora seja seguro consumir, o pensamento de aditivos derivados de penas pode fazer você hesitar antes de dar a próxima mordida. Então, da próxima vez que você saborear aquela crosta folhada, pode ser que você esteja comendo mais do que você esperava. Olha, quando você passeia pelo corredor de carnes do seu supermercado local, provavelmente escolhe o pacote com a carne vermelha vibrante em vez daquele mais pálido e marrom. Mas aqui está o truque. A carne vermelha que parece ser fresca pode não ser tão fresca assim. Muitos produtores de carne usam monóxido de carbono para preservar aquele tom vermelho atraente por mais de 20 dias. Em contraste, a carne do seu açougue local, que geralmente não contém esse gás, começa a ficar aí marrom em poucos dias. Essa prática atende ao desejo dos consumidores por uma carne visualmente fresca, mas levanta sérias preocupações. O monóxido de carbono ele mascara sinais de envelhecimento, o que significa que até a carne que não está mais segura para consumo pode parecer recém-fatiada. Só quando você abre a embalagem e sente um odor desagradável é que percebe que algo está errado. A pequena empresa Calk, em Kalamazoo, Michigan, tem lutado contra reguladores alimentares e grandes produtores de carne sobre esse problema. Eles argumentam que os consumidores eles estão sendo enganados, tomando decisões baseadas apenas na cor e não na real frescura. Em vez de usar monóxido de carbono, a Calk usa métodos naturais para manter aí a carne mais vermelha
No entanto, o método deles preserva a cor vermelha por metade do tempo que o monóxido de carbono ele preserva. Embora os reguladores alimentares mantenham que os níveis de monóxido de carbono usados são inofensivos, os críticos acreditam que o verdadeiro perigo ele está em sua capacidade de enganar. O frappuccino de morango do Starbucks, com o seu tom vibrante de rosa, ele é inegavelmente tentador. Mas por trás de sua cor chamativa há um ingrediente surpreendente que pode fazer você repensar antes de tomar um gole. Quanto maior o frappuccino, mais desse ingrediente inesperado você provavelmente irá consumir: insetos secos. O Starbucks revelou uma vez que o seu rosa característico vem do extrato de cochineal, um corante natural feito a partir de moagem dos corpos de certos insetos. Embora possa parecer alarmante, esse agente de coloração ele tem sido usado com segurança por séculos e é aprovado pela Anvisa. Então, antes de enviar aquele e-mail raivoso ou interrogar o barista sobre a sua bebida, lembre-se, o extrato de cochineal ele é totalmente inofensivo e faz parte de uma longa tradição no uso de corantes alimentares. A questão é, saber a verdade muda a maneira como você vê o seu rosa favorito? Olha, os diamantes eles podem simbolizar o amor eterno, mas as suas origens podem lançar uma sombra sobre o seu brilho. Durante décadas, diamantes de conflito, também conhecidos como diamantes de sangue, eles estiveram ligados a algumas das histórias mais devastadoras de exploração. Essas gemas são frequentemente extraídas em regiões devastadas pela guerra, com trabalhadores forçados a trabalhar em condições deploráveis. Pior ainda, os lucros desses diamantes frequentemente financiam conflitos violentos em nações africanas. Embora a indústria de diamantes afirme ter resolvido esses problemas, a exploração persiste e até mesmo empresas de joias respeitáveis lutam para garantir que seus diamantes sejam eticamente extraídos. Os vendedores podem exaltar a integridade de suas empresas, mas não há uma maneira infalível de rastrear as origens de um diamante. Para aqueles que desejam um brilho sem culpa, diamantes cultivados em laboratório oferece aí uma alternativa ética e sustentável, com o mesmo brilho dos diamantes naturais, é claro. Eles são uma escolha clara para quem valoriza a transparência sobre a tradição. Quando você abre uma lata de Pringles, você espera se deliciar aí com batatas fritas crocantes, mas o que você realmente está comendo pode surpreendê-lo. Embora as Pringles sejam frequentemente vistas como o epítome dos salgadinhos, há mais na criação delas do que aparenta. E não é tão saudável quanto você pode estar pensando. A empresa por trás das Pringles contornou inteligentemente os impostos sobre alimentos de luxo, argumentando que o seu produto não era uma batata frita verdadeira. Mas por quê? Porque o conteúdo de batatas na Pringles é surpreendentemente baixo. Em vez de depender apenas das batatas, elas são feitas de uma mistura de arroz, trigo, milho e flocos de batata. Essa mistura, ela é transformada em uma pasta, prensada e enrolada em folhas antes de ser cortada no formato característico, que se encaixa tão perfeitamente dentro da lata estreita. Uma vez moldadas, as batatas são fritas, secas e pulverizadas com temperos em pó. Não é nada como as batatas rústicas e caseiras que você pode esperar. Mas as surpresas, elas não param por aí. As Pringles, como muitos outros alimentos processados, contêm a acrilamida, um composto químico que se forma quando carboidratos são fritos, assados ou torrados em altas temperaturas. Ainda assim, elas são deliciosas, não é mesmo? Tomates enlatados são um item básico em muitas casas, oferecendo aí um ingrediente rápido e conveniente para molhos de macarrão, sopas e ensopados. Mas antes de pegar aquela lata de molho de tomate novamente, você pode querer repensar suas escolhas. O verdadeiro problema não está nos tomates em si, mas no revestimento das latas. Muitas latas são forradas com uma resina que contém bisfenol A, mais conhecido como BPA. Um químico que pode se infiltrar no alimento dentro da lata. Isso é especialmente preocupante quando se trata de alimentos ácidos como os tomates, pois eles podem acelerar o processo pelo qual o BPA se infiltra no conteúdo. A exposição ao BPA tem sido associada a uma série de problemas de saúde, incluindo distúrbios hormonais, malformações nos órgãos, defeitos nos espermatozoides e maior risco de deficiências mentais.
Uma pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças revelou que níveis detectáveis de BPA estavam presentes em quase 93% das amostras de urina de pessoas com 6 anos ou mais. Embora os especialistas argumentem que os níveis de BPA nos alimentos enlatados, eles podem não ser altos o suficiente para causar danos imediatos, os potenciais efeitos a longo prazo merecem uma boa consideração. Para a tranquilidade, pode ser interessante explorar opções alternativas de armazenamento, como conservar seus próprios tomates em potes de vidro para evitar riscos associados ao BPA e depois fazer um molho de tomate feito em casa. O marketing de shampoos pode ser tão criativo quanto possível, com alegações que vão de 100% naturais e ambientalmente seguros. Mas uma empresa da Nova Zelândia realmente levou as coisas para o próximo nível, jactando-se de um ingrediente que você provavelmente não esperava: sêmen de touro. Sim, você ouviu e viu corretamente. O shampoo Imprivo da Natural Protein Company incorpora orgulhosamente o plasma seminal bovino, termo técnico para sêmen de touro, em seus produtos para cuidados com os cabelos. De acordo com o diretor técnico da empresa, esse ingrediente está cheio de propriedades naturais que podem restaurar e fortalecer cabelos quimicamente danificados. Então, enquanto a ideia pode fazer você hesitar, a marca insiste que tudo se trata de resultados repletos de proteínas, e por $43,50 por frasco, você também pode dar ao seu cabelo um impulso ousado e não convencional. Você teria coragem de tentar? Agora imagine passar seu batom favorito e perceber que ele está impregnado com chumbo. Parece um pesadelo, não é mesmo? Durante anos, a ideia de batom com chumbo foi descartada como uma lenda urbana. Mas em 2012, o FDA, que é um tipo de Anvisa lá dos Estados Unidos, testou centenas de batons populares e encontrou vestígios de chumbo em todos eles. Alguns com níveis tão altos quanto 7,19 partes por milhão. Enquanto a FDA insiste que esses níveis eles não são aí perigosos se usados corretamente, também admite que não há um nível seguro de exposição ao chumbo, porque o chumbo ele é uma neurotoxina. Chocantemente, até marcas de luxo como MAC, Dior, foram encontradas com produtos contaminados, apesar aí de suas alegações naturais. Ainda mais preocupante, os produtos da L'Oréal compunham 5 dos 10 batons mais contaminados. Então, da próxima vez que você pegar aquele batom, talvez queira reconsiderar. Seus lábios merecem mais do que chumbo, não merecem? Olha, aquele luxuoso lenço de seda ou a suave roupa de cama podem parecer divinos, mas a história por trás de sua origem ela é bem menos glamurosa. A seda é produzida a partir do trabalho dos bichos da seda, que tecem os seus casulos a partir de uma proteína pegajosa chamada fibrina, ligada à sericina. Essas pequenas lagartas trabalham incansavelmente para construir as suas casas protetoras, mas aqui está o truque. O processo de colheita da seda frequentemente termina com a vida delas. Para extrair os fios de seda, os casulos são fervidos ou vaporizados, matando as lagartas lá dentro. Esse processo amolece os fios, permitindo que sejam cuidadosamente desenrolados. Surpreendentemente, leva cerca de 2.500 bichos da seda para produzir apenas meio quilo de seda crua. Embora a suavidade e elegância do tecido sejam incomparáveis, sua produção levanta questões éticas. Alguns defendem alternativas como onde as lagartas são deixadas para sair naturalmente. No entanto, a seda tradicional continua sendo o padrão. Da próxima vez que você admirar seu brilho suave, considere o preço pago por esses pequenos tecelões. Uma maçã por dia pode manter o médico afastado. As maçãs são geralmente consideradas saudáveis, mas o arsênico, um mineral naturalmente presente, é outra história. Embora pequenas quantidades de arsênico possam ser encontradas em vários alimentos, incluindo suco de maçã, grandes quantidades são perigosas e podem ser letais dependendo aí da dose. Revelações recentes sobre o suco de maçã podem fazer você pensar 2 vezes antes de servir aquele copo. De acordo com especialistas, alguns sucos de maçã eles podem conter até 10 partes por bilhão, o que tecnicamente está dentro do limite seguro estabelecido aí pela Anvisa para a água potável. No passado, a Anvisa considerava 23 ppb de arsênico inorgânico no suco de maçã preocupante. Mas após mais análises, reduziram esse limite para 10 ppb.
Esse novo padrão visa garantir que os fabricantes sigam as melhores práticas e também reduzam aí a quantidade de arsênico no suco de maçã para níveis, digamos, mais seguros. Embora a quantidade de arsênico aí no seu suco possa ser pequena, ainda é um lembrete de que até produtos naturais, eles podem, às vezes, carregar riscos ocultos e é sempre bom você ficar aí informado. Balas de goma são um doce colorido e açucarado que traz alegria para todas as idades, mas enquanto frequentemente somos alertados sobre o alto conteúdo de açúcar, há outro motivo para você hesitar antes de colocar aí um punhado na sua boca. Elas são revestidas com um ingrediente inesperado. Sabe qual? Insetos. Antes de imaginar uma perna de aranha dentro de sua bala de goma, você pode ficar tranquilo, não é esse o tipo de surpresa assustadora. O brilho na casca externa das balas geralmente vem da goma laca, que é aí uma resina secretada pela fêmea do inseto laca, após consumir seiva de árvores. Esses insetos, eles são nativos da Tailândia e da Índia. Eles depositam a goma laca em galhos e ramos, onde ela é colhida, processada em flocos e também dissolvida em etanol. Essa solução é então usada para dar às bolas de goma o seu brilho característico, mas as balas de goma, elas não são os únicos produtos que se beneficiam desse polimento derivado de insetos. A goma laca também é usada para revestir maçãs do amor, garantindo seu acabamento ceroso e até encontra aí o seu caminho em produtos não comestíveis, como polidor de móveis e tratamentos para pisos de madeira. Para os vegetarianos e veganos, essa é uma notícia preocupante, já que a goma laca é um subproduto animal muitas vezes escondido nas listas de ingredientes sob o código enigmático E904. Então, se você é vegetariano e está aí se deliciando com um saco de balas de goma, pode ser hora de repensar esse acabamento brilhante que vem a um custo, digamos que um custo que pode te incomodar mais do que você imagina. Olha, fazer suco de laranja fresco em casa ele é tão simples quanto espremer algumas laranjas e aproveitar o máximo do seu sabor. Mas você já se perguntou como as grandes corporações fazem o suco de laranja que você encontra aí nas prateleiras dos supermercados? Não é tão simples quanto parece. Embora alguns fabricantes de suco usem laranjas reais, isso é apenas o começo do processo. Para aumentar a durabilidade do suco, muitas empresas armazenam em grandes tanques, removendo todo o oxigênio. Sem oxigênio, o suco ele pode durar até 1 ano sem estragar. Mas aqui está o problema. Remover o oxigênio também retira o sabor natural do suco. E o que eles fazem então? Bom, eles adicionam pacotes de sabor, misturas químicas que imitam o gosto de laranjas frescas. Esses pacotes de sabores eles são feitos de essência e óleos de laranja, muitas vezes provenientes dos mesmos produtos químicos usados em perfumes, e não parece tão mal assim, mas ainda é um produto químico cheio de outras substâncias nocivas. Quer você esteja em um jogo esportivo, em um carnaval ou curtindo um evento qualquer, o cachorro-quente ele é frequentemente o lanche preferido. Mas antes de dar a próxima mordida, você pode querer reconsiderar o que realmente você está comendo. A verdade sobre os cachorro-quentes pode fazer você se arrepiar. Embora sejam indiscutivelmente saborosos, seus ingredientes, eles são longe de ser simples. Cachorros-quentes são feitos de aparas de carne emulsificadas, uma mistura de ingredientes que você nunca veria na seção de carnes frescas. Isso pode incluir tudo, desde sangue, pele, fígado e carne de cabeça até aparas de músculo, basicamente, partes do animal que não entram em outros cortes. De alguma forma, essa mistura se transforma em um lanche que todos desejam. Mas se a carne misteriosa não te incomodar, os riscos para a sua saúde talvez sim. Cachorros quentes, eles são cheios de sal, com um único cachorro-quente contendo até 1/4 da ingestão diária recomendada. Eles também são ricos em gordura, e o consumo frequente pode aumentar aí o risco de doenças graves, como doenças cardiovasculares, câncer e diabetes tipo 2. Olha, estudos chegaram a mostrar um impacto potencial sobre a expectativa de vida. Um cachorro-quente ele pode reduzir aí em 36 minutos, segundo pesquisas da Universidade de Michigan. A goma de mascar pode parecer aí um doce inocente, mas você sabia que pode estar mascando lã de ovelha? Embora pareça alarmante, não é tão bizarro quanto você imagina.
Algumas gomas contêm a lanolina, uma secreção serosa das glândulas sebáceas das ovelhas. Olha, essa substância, que torna a lã das ovelhas impermeável, ela é amplamente utilizada em cuidados com a pele e, surpreendentemente, também na goma de mascar. A lanolina confere à goma sua textura mastigável, embora raramente seja listada aí como ingrediente. Além da lanolina, a goma de mascar contém uma variedade de componentes surpreendentes. A base da goma, que dá textura, pode vir da seiva de látex da árvore da sapodila ou de resinas naturais. No entanto, materiais sintéticos como polietileno e ésteres de glicerol de madeira ou resina de goma estão se tornando cada vez mais comuns nas gomas modernas. Adicione adoçantes, sabores e amaciantes e você tem aí o seu chiclete comum. Se o pensamento de mastigar borrachas sintéticas ou lanolina fez você reconsiderar seu hábito, há boas notícias. A goma de mascar não é apenas sobre indulgência, ela pode ter funções medicinais também. Gomas medicinais estão disponíveis como analgésicos, antiácidos ou como um auxílio para você parar de fumar. E algumas até são projetadas para fornecer nutrientes ou promover a saúde dental, prevenindo cárie dentária. Então, embora as origens do seu chiclete possam ser inesperadas, parece que há mais nesse doce mastigável do que ele simplesmente aparenta. Qual é o segredo por trás do Red Bull, a bebida energética amada por viciados em adrenalina e pais multitarefas? Embora lendas urbanas alegam que contém sêmen ou urina de touro, fique tranquilo. Isso é pura ficção. Mas a verdade por trás de seus ingredientes ainda pode levantar aí algumas sobrancelhas. O impulso de energia do Red Bull, ele vem de uma mistura potente de sacarose e glicose, entregando uma grande dose de açúcar. Para adoçar ainda mais, adoçantes artificiais são adicionados, ingredientes que alguns estudos sugerem que podem elevar aí o risco de doenças cardíacas. O conteúdo de cafeína comparável a uma xícara de café oferece um pico temporário, mas pode causar efeitos colaterais como nervosismo, diarreia ou uma queda de açúcar depois do consumo em excesso. Então, antes de pegar aquela 10ª lata, considere os ingredientes de alta octanagem que alimentam seu impulso. Já teve um acidente com o parmesão que fez você questionar o seu almoço? Você não está sozinho. Uma vez derramei queijo parmesão nas minhas calças e, para o meu horror, elas começaram a cheirar a vômito. O queijo parmesão, como muitos outros, ele é feito com renina, uma enzima derivada do revestimento do estômago de bezerros. Essa enzima ela ajuda a criar esse sabor distinto, mas não é exatamente apetitoso pensar nisso. Se isso não fosse suficiente para virar o seu estômago do lado do avesso, o parmesão também contém aí polpa de madeira, usada como agente anti-aglomeração. Mas não pense que o parmesão ele é o único culpado. Muitos queijos são feitos com a mesma renina que vira o estômago. Alguns queijos, eles usam renina microbiana, uma alternativa vegetariana cultivada em uma placa de Petri. Mas cuidado! Os fabricantes não são obrigados a divulgar qual enzima é usada. Se você tem repulsa por sucos de estômago de bezerro, talvez seja a hora de repensar o uso de parmesão na sua macarronada de domingo. Os hambúrgueres do McDonald's alimentaram incontáveis rumores ao longo dos anos, sendo um dos mais estranhos de que suas carnes seriam feitas de carne de verme. Outros sugeriam que a empresa adquiriu a sua carne de um fornecedor com um nome suspeito chamado 100% carne bovina, permitindo-lhes comercializar os seus hambúrgueres com uma alegação ousada, mas enganosa. Felizmente, a verdade é bem menos perturbadora e surpreendentemente transparente. De acordo com o site oficial dos Estados Unidos, do McDonald's, a carne de hambúrguer deles é de fato carne bovina, proveniente de pecuaristas respeitáveis dos Estados Unidos, com um fornecimento adicional vindo aí do Canadá, também Austrália e Nova Zelândia, para garantir aí maior segurança. O McDonald's nomeia abertamente a Lopes Foods, um fornecedor baseado em Oklahoma que fornece carne bovina, suína e frango para a rede desde a década de 1960. Veja como funciona. Uma vez que a carne bovina chega às instalações, ela é cuidadosamente inspecionada para garantir que está livre de ossos. Em seguida, então, ela passa por um moedor de carne e ela é moldada em hambúrgueres por maquinário de precisão. Esses hambúrgueres são congelados rapidamente, embalados e enviados para restaurantes ao redor do mundo.
O McDonald's enfatiza que seus hambúrgueres eles contêm apenas 100% carne bovina, temperada com uma mistura simples de sal e pimenta, sem conservantes, aditivos ou recheios. Embora a moderação seja sempre importante, os fãs podem desfrutar do Big Mac com um pouco mais de tranquilidade, sabendo que realmente está dentro. Mas e você? Acha que aqui no Brasil a coisa também é tão certinha desse jeito? Olha, vamos ser sinceros. O bacon, ele é indiscutivelmente delicioso, mas pode não ser a opção mais saudável para sua dieta. Normalmente, feito de carne de porco, o bacon passa por um processo de cura que envolve nitratos, sal e às vezes açúcar, seguido de defumação. Esse processo confere ao bacon seu sabor rico e sua coloração característica. No entanto, todo esse sal significa que o bacon é rico em sódio, o que, quando consumido em excesso, pode aumentar o risco de hipertensão e até câncer de estômago. Mas não é só isso. O bacon também ele é repleto de gordura e, embora o mantra "tudo com moderação" se aplique, é importante considerar aí o seu impacto. A verdadeira preocupação com a saúde vem dos aditivos usados durante o processo de cura, como nitratos e nitritos. Quando cozidos em altas temperaturas, esses aditivos eles formam nitrosaminas, compostos ligados ao câncer. A boa notícia é que alguns produtores de bacon estão tomando medidas para reduzir esses riscos, adicionando ácido ascórbico, vitamina C, o que pode reduzir os níveis de nitrosaminas. Mas mesmo com essas melhorias, o bacon ainda oferece uma boa fonte de proteína animal de alta qualidade e vitaminas como B1, B2 e B12. Além de minerais essenciais como ferro, zinco e magnésio. Portanto, embora o bacon tenha as suas desvantagens, é claro que, com uma alimentação consciente, você ainda pode aproveitá-lo. Basta não exagerar. Olha, desfrutar de uma cerveja gelada pode ser um dos prazeres simples da vida de um bebum, mas o processo por trás de sua criação pode fazer você repensar aquele próximo copo. Para começar, muitas cervejas utilizam bexigas de peixe, também conhecidas como isinglass, como agente filtrante. Esse subproduto animal é comumente usado para clarificar o brew, mas não é exatamente apetitoso, especialmente para vegetarianos e aqueles que são contra ingredientes de origem animal. E listas de cervejas livres desse ingrediente estão amplamente disponíveis na internet. Mas isso não é tudo. Muitas cervejas também contêm pequenas quantidades de arsênico, uma substância tóxica que pode acumular no corpo. Embora seja encontrada naturalmente em alimentos e água, como o arroz, níveis mais altos podem ser prejudiciais. Um estudo revelou que pessoas que bebem cerca de 2,2 cervejas por dia podem aumentar os seus níveis de arsênico em 30%. O pior é que o álcool da cerveja pode retardar aí a capacidade do corpo de processar o veneno. Em uma nota mais positiva, alimentos como arroz e couve de Bruxelas também podem aumentar aí os níveis de arsênico. Então talvez seja melhor dar uma maneirada nas couves e aproveitar aquele copo de cerveja extra. Obrigado por assistir. Se você ficou chocado com a forma como alguns produtos são feitos, não se esqueça de dar o like e também se inscrever para mais conteúdo revelador. Ative o sininho de notificações para não perder aí os nossos próximos vídeos aqui no canal. Adoraríamos saber quais produtos você não comprará mais depois de aprender sobre sua produção. Comente aqui embaixo e compartilhe aí os seus pensamentos. Até o próximo vídeo.